Audiolivro O Manto Sagrado, inspirado por Joana de Ângeles, canalizado por Rosângela Scher. Capítulo 11. O poder da autocura. A liberação do contrato de trabalho. A ignorância mais perniciosa é aquela que o ser humano aceita e compactua com ela. O pensamento lógico e dedutivo exige esforço e aceitação de sua própria ignorância, a ponto de incentivá-lo a buscar conhecimento. A mudança de estado vibratório do ser humano ocorre cada vez que ele alcança um nível maior de conscientização. São muitos os entraves que impedem o ser humano de se tornar um buscador da verdade. Vida após vida sem se esforçar para conhecer a si mesmo, vendo a vida passar sem se importar consigo mesmo, leva o ser humano a um processo de estagnação. O egoísmo e o egocentrismo não propiciam autoconhecimento, porque o ser humano se coloca no centro, exigindo ser servido e amparado como uma criança pequena. O caminho sagrado do autoconhecimento tem como premissas básicas o esforço e a dedicação para caminhar e enfrentar os desafios que surgem, juntamente com a responsabilização sobre seus atos. O contrato assinado com os seres trevosos atrasa a caminhada sagrada porque impede o ser humano de ver a verdade. Ele apenas segue cumprindo ordens e gerando karma para si mesmo. Quando o nível de sofrimento ultrapassa as vantagens dos benefícios que recebe, o ser humano pede ajuda para os seres trevosos que se negam a ajudá-lo. No contrato não existem cláusulas que os obrigam a ajudar, elas apenas determinam suas obrigações em servi-los. É nessa fase da caminhada que o ser humano começa a entender que escolheu um desvio do caminho sagrado e se atirou nos braços de seres trevosos, que não se importam com ele, apenas usam e sempre abusam da sua boa vontade em servi-los. Para os seres trevosos, o ser humano é um objeto que eles usam enquanto for útil para eles. Não existe amor, compaixão, bondade, fraternidade, nenhuma virtude divina existe em seus corações. A liberação do contrato com os seres trevosos começa a tomar forma na mente do ser humano que entende o grau de sua escravidão. Um escravo precisa da carta de alforria dos seres trevosos para poder usufruir de sua liberdade. Inicia-se então um processo de conscientização do ser humano escravizado, das etapas a serem cumpridas até a conquista final de sua libertação. Considerando que o ser humano assumiu responsabilidades por um determinado período que está registrado no contrato, ele não poderá encerrá-lo sem negociação. Rasgar o contrato, fugir, se esconder, fingir-se de vítima não ajudará em nada no seu processo de libertação. Pelo contrário, vai atrasá-lo ainda mais. Muitas vezes o ser humano opta por enganar-se a si mesmo, servindo a dois senhores, aos seres trevosos e a Deus. Dessa forma, está criando mais karma para si mesmo, porque de nada vale enganar a Deus. Responsabilizar-se por seus erros significa ver a verdade e compreender com maturidade as leis divinas. Ao escolher conscientemente seguir no caminho sagrado sem desvios, o ser humano tem a condição de reparar seus erros. A negociação da rescisão do contrato acontece com a ajuda divina, através da intercessão das hierarquias crísticas. Nessa etapa do processo, o ser humano assume cumprir várias etapas de compensação relativas ao seu karma acumulado, além de desistir dos benefícios que recebeu dos seres trevosos. A hierarquia divina ampara o ser humano em todas as etapas do processo de evolução, inclusive durante a sua fase de entrega para servir aos seres trevosos. O amor incondicional de Deus por todos os seus filhos está instalado na chama crística de cada um,
esperando que ele aceite a sua divindade e se volte para dentro do seu coração sagrado. Continue tecendo o seu próprio manto sagrado. Aguarde o próximo ensinamento.